Afinal de contas, o que são essas massas patrimoniais do inventário? Veja, sempre que um cliente chega ao seu escritório, ele chega com uma demanda de inventário. E quando ele apresenta a demanda, essa demanda ela é apresentada por meio de uma história. Então o cliente vai contar a história do patrimonialista, do sujeito que morreu. Olha, papai, ele se casou com mamãe, papai tinha esses bens, depois eles compraram esses outros bens, nosso pai teve 3 filhos, por exemplo, ou 2 filhos, o casamento com a nossa mãe era sob o regime da comunhão parcial de bens, e assim vai narrando a história. Muitas vezes o próprio cônjuge sobrevivente explica a história. E no momento em que essa pessoa explica a história para você, eu gosto sempre de fazer o seguinte, eu tenho um flip chart na minha mesa, você pode utilizar uma folha A4 e você vai fazendo um desenho. Você vai desenhando para entender e quando o cliente terminar de falar, você vai mostrar para ele. Esse conhecimento vai impactar. É esse conhecimento que transforma. E eu sempre digo o seguinte, seja professor do seu cliente. Explique para o seu cliente didaticamente. Não, professor, mas se eu for ensinar, ele vai contratar outro advogado. Não. É aqui que você mostra o seu valor. É aqui que você mostra o seu valor. Então, olha só. Para que o seu inventário tenha sucesso, para que ele possa ter sucesso, você precisa identificar as massas patrimoniais. E para identificar, tudo começa nessa hora de identificar as massas patrimoniais, tudo começa com o artigo 1784, princípio da Cézine, de origem francesa ou Saicine, como você queira chamar. Eu até vou escrever aqui para você entender. Princípio da princípio da Saicine ou Cézine, tá? O que diz o artigo 1784? Ele vai dizer, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. O que é abrir a sucessão? A abertura da sucessão é sinônimo de morte. Sujeito morreu, nesse exato momento, a transmissão automática de todas as relações jurídicas patrimoniais ativas e passivas. Os bens se transmitem. E aqui uma dica que os meus alunos já sabem, isso aqui é muito básico que eu vou falar, mas eu costumo começar com o básico para aprofundar. Por quê? Com isso eu começo a nivelar todos vocês. Cada um, eu falei no início, cada um vive uma realidade. Então eu começo com o básico e vou aprofundando. Então quem não sabia o básico, aprende o básico e aprende o aprofundado. Então eu nivelo todo mundo aqui. E eu sempre nivelo por cima. Então eu ensino quem tem dificuldade para nivelar depois todo mundo por cima, todo mundo vai saber. Então, o que significa isso? Significa que no exato momento da morte, os bens se transmitem a todos os herdeiros. Alguém pode pensar, professor, mas é preciso que haja um inventário para fazer essa transmissão. Não, o inventário, ele apenas chancela um fenômeno jurídico que já aconteceu. A transmissão ocorre com a morte. Significa dizer que se o falecido deixou 3 imóveis, o fato de você não ter promovido o inventário e registrado o formal de partilha na matrícula do imóvel, isso não significa que o herdeiro já não seja o proprietário daquele imóvel. Aliás, essa é uma das exceções àquela regra que o nosso professor de direitos reais nos ensinou. Só é dono quem registra. Não. A transmissão causa mortes já gera a propriedade do imóvel, ainda que você não tenha o registro, por causa dessa regra do artigo 1784 do Código Civil. Tá? Regra importantíssima. Só que aí eu vou falar sobre massas patrimoniais. Professor, o que tem a ver o 1784 com massas patrimoniais? Tem muito a ver, porque olha só, o cliente chegou ao seu escritório e disse o seguinte, doutora, doutor, eu vou chamar o cônjuge mulher aqui de Maria, então eu, vou colocar um Mzinho aqui, ó, de Maria, eu me casei aqui com o Joaquim, tá? Me casei com o Joaquim e tive 2 filhos, tá? Durante o nosso casamento, o Joaquim adquiriu 3 bens. O bem imóvel 3, o imóvel 4 e o imóvel 5. Qual é o regime de bens do casamento aqui? Comunhão parcial de bens. Aí você vai perguntar, Joaquim já tinha algum outro bem que ele adquiriu antes do casamento? Ela disse, sim, imóvel 1, imóvel 2.
Ah, então entendi. Então, no total, Joaquim deixou 5 imóveis, é isso? É isso. Olha só, imóvel 1, imóvel 2, imóvel 3, imóvel 4, imóvel 5. Os imóveis 1 e 2 foram adquiridos por Joaquim antes do casamento. Os imóveis 3, 4 e 5 durante o casamento. Então, aqui eu já sei uma coisa. Que em relação a esses bens aqui, ó, bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, tá? Eu tenho o quê? 50% de meação. E os outros 50%? Herança. Ok? Beleza. Então eu já consigo identificar isso. Só que ela vai dizer o seguinte: doutora, doutor, meu marido deixou um testamento. E nesse testamento ele deixou para mim o imóvel 1. Joaquim poderia fazer isso? Claro que poderia. Então o que eu tenho aqui? Olha como funciona a mente do especialista. Quando ela diz isso, você já está fazendo esse desenho. Então você sabe que aqui você tem um legado. L de legado. O que é o legado? Quando o falecido deixa um testamento e destina um bem específico. Deixo o meu carro Honda Civic para fulano de tal. É um legado. Se no testamento o falecido fala, deixo 2% do meu patrimônio para o meu melhor amigo Antônio, isso é o quê? Um testamento. E nós chamamos esse herdeiro de herdeiro testamentário. No caso aqui, Maria é herdeira legatária. Ela não é herdeira testamentária, é legatária. Mas claro que é por testamento também. Mas só a diferença entre legado e herdeiro testamentário. Beleza. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai identificar as massas patrimoniais. Você tem essa primeira massa patrimonial que eu mostrei, que é a massa, essa aqui, ó. Os bens adquiridos na constância do casamento. Eu tenho que fazer a divisão. 50% é direito próprio de Maria. É direito próprio dela porque decorre do regime de bens. Tá? Decorre do regime de bens. E os outros 50% herança. Essa é uma massa patrimonial. Eu tenho uma outra massa patrimonial, os bens deixados por testamento. No caso, ele deixou o bem número 1, como legado. E eu tenho outra massa patrimonial, o outro bem que sobrou. E em relação a esse bem 2 aqui, esse imóvel 2, opa, Maria tem meação em relação a esse imóvel 2? Não, ela não tem meação em relação ao imóvel 2. Então, eu vou dividir aqui, ó, esse imóvel, Maria, como ela não tem meação, ela será herdeira em relação a esse imóvel 2. Então eu tenho aqui, ó, para Maria, para o filho 1 e para o filho 2. Olha como eu organizei as massas patrimoniais. Legado, o patrimônio, a massa que eu vou fazer a divisão entre meação e herança em relação aos herdeiros legítimos. E a última massa, o bem que sobrou, eu vou dividir por 3, porque como Maria não tem meação em razão do regime de bens, é bem particular, ela concorre com os descendentes. Olha como é importante você fazer essa organização. Olha como é que fica. Olha como ficou fácil agora, depois dessa explicação, a organização. Então, quais são as massas patrimoniais aqui, ó? A primeira, o legado. Maria vai receber 100% desse imóvel. Segunda massa patrimonial que eu vou verificar, os imóveis 3, 4 e 5. Imóveis que foram adquiridos na constância do casamento. Maria tem 50% de direito próprio a título de meação e os filhos aos outros 50%. Maria concorre com os filhos? Não, daqui a pouco eu vou falar sobre o artigo 1829. E a terceira massa é herança pura, que é aquele imóvel 2 que sobrou. Como Maria não tem meação sobre ele, ela concorre com os 2 filhos. Então eu tenho 33,333% para Maria, 33,333% para o filho 1 e 33,333% para o filho 2. Imagine você mostrar isso aqui para o seu cliente. Isso aqui é encantamento. Encantamento. Se você explica didaticamente para o seu cliente, ele não quer contratar outro advogado. Professor, mas ele vai contratar porque ele já vai saber, ele não vai saber, ele não entende isso. Ele vai até procurar outro advogado vai se confundir, o outro advogado vai dizer para ele, a maioria fala isso. O outro advogado vai falar para ele, olha, volta aqui semana que vem que eu vou estudar melhor o caso e vou te dar, a gente vai conversar. Ele vai perceber a insegurança. Quando ele percebe que você tem segurança, ele não quer outro advogado. E aí eu já vou dizer o seguinte, ele não vai querer te contratar porque você
cobrou mais barato. Não, porque você não vai cobrar mais barato. Ele vai te contratar porque ele vai querer o melhor e você vai ser o melhor. Eu sempre costumo dizer o seguinte, se o cliente deixa de te contratar porque outro advogado cobrou mais barato, é porque você não tem ou não gerou valor. Então, aqui é geração de altíssimo valor para o seu cliente. É com base nisso que você gera valor de altíssima qualidade para o seu cliente. E ele vai querer pagar pela sua entrega, tá? Vamos seguir? Primeira coisa que você tem que saber, então, antes de qualquer inventário, massas patrimoniais. E o que todo especialista precisa saber? Primeiro, massas patrimoniais. Segundo, direitos do cônjuge no inventário. Porque geralmente quem procura o advogado é o cônjuge, obviamente, ou outro herdeiro, obviamente. 99% dos inventários, em 99% dos inventários, o advogado é procurado ou pelo cônjuge sobrevivente ou por um dos filhos ou outras classes de herdeiros. Muito bem. E, inevitavelmente, você vai precisar entender a posição do cônjuge ou do companheiro na sucessão. Então, primeira coisa que você tem que entender é enxergar o cônjuge e saber onde ele está situado nessa classe de herdeiros, ou nas classes de herdeiros. Quando nós falamos sobre os herdeiros, a gente tem que entender que há duas grandes, uma divisão que vai se traduzir em duas grandes realidades. Os herdeiros legítimos e os herdeiros testamentários. Primeiro aqui, querida amiga, querido amigo, nós temos os herdeiros legítimos. E olha só, então nós temos aqui os herdeiros legítimos e os herdeiros testamentários. Olha só que interessante. Quem são os herdeiros legítimos? Eles estão lá no artigo 1829 do Código Civil. Os herdeiros legítimos podem ser herdeiros legítimos necessários e herdeiros legítimos facultativos. Quem são os herdeiros legítimos necessários? Aqui, ó. Ascendentes de... Deixa eu voltar aqui para seguir a ordem, tá? Então, vou colocar aqui, seguindo a ordem do código, tá? É melhor. Então, quem são os herdeiros legítimos necessários? Descendentes, ascendentes e cônjuge. Então, descendentes, ascendentes e cônjuges. Cônjuge. Por quê? Por que herdeiros necessários? Porque esses herdeiros receberão necessariamente 50% do patrimônio. A chamada legítima. O que é a legítima? É pelo menos 50% do patrimônio. Porque o falecido pode deixar um testamento e nesse testamento ele pode dispor de até 50%. Por que ele não pode ultrapassar 50%? Porque os outros 50% necessariamente devem ir para esses herdeiros legítimos necessários. Descendentes, nessa ordem, ascendentes e cônjuge, tá? E quem são os herdeiros facultativos? São os colaterais. Colaterais até o 4º grau. Então nós temos irmãos, nós temos sobrinhos, nós temos tios, nós temos primos e assim por diante, tá? Então são os herdeiros colaterais. E por que nós chamamos de herdeiros aqui facultativos? Porque se o falecido não tiver descendente, se o falecido não tiver ascendente vivo, se o falecido não tiver cônjuge, imagine uma pessoa que não tenha filhos nem netos, não tenha descendentes. Uma pessoa que não tenha ascendentes, os pais já morreram. E uma pessoa que não tem cônjuge, não é casada e não vive em união estável. Essa pessoa tem apenas irmãos. Os irmãos são o quê? Colaterais. Eles são herdeiros facultativos. O que isso significa? Aqui é uma dica já de planejamento sucessório. Essa pessoa que não tem descendentes, ascendentes e cônjuge pode excluir os seus irmãos da sucessão. Pode fazer, por exemplo, aqui um testamento, deixando todo o patrimônio para um amigo, por exemplo, se ele quiser. E se ele tiver pelo menos um descendente, ou um ascendente, ou um cônjuge, aí ele não pode deixar tudo para o amigo. Ele pode deixar até 50%. Então essa é a diferença entre herdeiros legítimos necessários e herdeiros legítimos facultativos, tá? E quem são os testamentários? Os testamentários, eu vou apagar aqui para ficar mais fácil, os testamentários são aqueles herdeiros eleitos pelo próprio testador. Os legítimos são, olha o Lzinho de lei, olha o Lzinho de lei. Os legítimos são os herdeiros eleitos pela lei.
E os testamentários são os eleitos pelo dono do patrimônio. Esse aqui, ó, pode ser os herdeiros testamentários propriamente dito ou os legatários. Você já sabe o que é o herdeiro testamentário ou o legatário. O legatário recebe um bem específico, por exemplo, recebeu um imóvel aqui, ó, ou recebeu, por exemplo, um carro. Isso é legatário. E o herdeiro testamentário, ele recebeu o quê? Uma fração. Essa é a diferença. Legal? Beleza. Então, para você entender a posição dos herdeiros, primeira coisa, básico para a gente nivelar é isso. Agora, para você entender a posição desses herdeiros, preste muita atenção. Preste muita atenção. Artigo 1829 do Código Civil. É agora que o bicho começa a pegar. É aqui que nós vamos separar os homens e as mulheres dos meninos e das meninas, tá? Homens e mulheres, meninos e meninas. Vamos lá. Acompanhem comigo, por favor, tá? Vamos aqui, eu vou colocar o texto todo na tela para não haver aqui confusão, para que vocês consigam acompanhar com calma. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. Opa, deixa eu voltar aqui. Defere-se na ordem seguinte. 1. Aos descendentes em concorrência com o cônjuge. O que está dizendo aqui? O sujeito morreu, de cara, quem vai concorrer? Descendente e cônjuge. O cônjuge está aqui junto concorrendo, mas calma. Para eu saber se o cônjuge ou companheiro vai concorrer com os descendentes, eu preciso saber qual é o regime de bens. Voltando na tela. Então, aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Aí ele traz uma ressalva. Salvo, ou seja, quando é que o cônjuge não vai concorrer com os descendentes? Quando ele for casado com o falecido sob o regime da comunhão universal. Ou no da separação obrigatória. Ou no da separação obrigatória, tá? Então, separação obrigatória, o cônjuge não concorre com os descendentes. Não estou falando de separação convencional. Estou falando da separação imposta pela lei, por exemplo, maior de 70 anos, tá? Beleza. E aí ele conclui assim, ó, ou no regime da comunhão parcial de bens, se o autor da herança não houver deixado bens particulares. Volta comigo. Professor, ficou difícil. Basta você imaginar o seguinte. Sujeito morreu. Quem recebe? Descendentes. Filhos, netos, bisnetos, conforme o caso. E o cônjuge, ele também recebe junto com os descendentes? Depende do regime de bens. Se o regime for comunhão universal, ele não recebe. Qual é a lógica? O cônjuge já tem 50% de todo o patrimônio. Não é justo ele ganhar 50% do patrimônio por direito próprio, meação, e ainda concorrer com os descendentes. Não é justo. Então, comunhão universal, ele não concorre com os descendentes. Beleza. Separação obrigatória, ele não concorre. Por quê? Opção do legislador. Opção do legislador. Se o regime é separação obrigatória, o cônjuge não tem nem meação e também não tem herança. Não concorre com os descendentes. Beleza. E na comunhão parcial de bens? Depende. Depende do quê? Em relação aos bens comuns, e aí olha que interessante, eu já até vou colocar aqui, deixa eu voltar nas massas patrimoniais. Volta aqui. Em relação aos bens comuns, comunhão parcial, o que o código disse? Bens comuns, ele não herda. Porque ele já tem o quê? 50% de meação. Mas em relação aos bens particulares, ele concorre. Então, ele entraria aqui, ó, junto com os dois filhos em relação a esses bens. Só que nesse nosso exemplo, ele teve o testamento aqui, então aqui está fora, porque ele já ganhou o testamento. Então, é isso que está dizendo o nosso artigo 1829. Na comunhão parcial, ele só concorrerá com os descendentes em relação aos bens particulares. Ou seja, bens adquiridos anteriormente e bens recebidos a título de doação e herança. Essa é a lógica, tá bom? Sobrou que regime aqui? Sobrou o regime da separação convencional. Vocês estão lendo separação convencional em algum lugar? Não.
Então, na separação convencional, o cônjuge vai concorrer com os descendentes. E por que o cônjuge vai concorrer com os descendentes? Qual é a lógica? Porque ele não tem meação na separação convencional. Na separação convencional não se comunicam os bens. Se não se comunicam, não tem meação. Se não tem meação, o cônjuge concorre com os descendentes. Ok? Pessoal, fácil até aqui? Fica fácil com essa explicação, né? Comentem aqui para mim. Ficou fácil. Já estamos chegando a quase 4.700 pessoas, acho que a gente consegue chegar. Tem que compartilhar, tá? Tem que compartilhar. Ficou fácil até aqui, entendemos a concorrência cônjuge com os descendentes, beleza. Alguém perguntou, eu já vou responder agora, porque nesse momento sempre me perguntam sobre isso. Professor, mas e... Eu vou colocar aqui, tá? Vou colocar aqui, ó. Professor, mas e a súmula 377 do STF? E a súmula 377 do STF? Você vai entender o seguinte, a súmula 377 do STF diz que no regime da separação obrigatória, os bens adquiridos na constância do casamento, eles se comunicam. Mas a interpretação dada a esta súmula, a interpretação que prevalece é a de que só há comunicação se houver prova do esforço comum. Só há comunicação na separação obrigatória se houver prova do esforço comum. Ó, o cônjuge tem que provar que ele contribuiu para comprar aquele bem. Se ele contribuiu, ele tem direito àquele bem e aí ele recebe por direito próprio, não é herança. Mas 99% dos casos ele não consegue provar. Tá bom? Ok? Súmula 377, então é isso. Eu não vou aprofundar muito na súmula, porque eu já trouxe o conceito dela para vocês aqui. É isso que vocês têm que saber na prática. E eu falei no início, o objetivo aqui é ser objetivo. É ir direto ao ponto e mostrar os detalhes na prática. Então, sabia que alguém ia perguntar aqui sobre súmula 377, eu já respondi. Mas eu quero que vocês acompanhem comigo ainda aqui outra coisa, que é o seguinte, olha só. O inciso 1, então, trata dessa concorrência do cônjuge. E se o cônjuge, e se o falecido não deixar descendentes? Bom, se o falecido não deixar descendentes, eu não aplico mais o inciso 1. Concorda comigo? Porque essa ordem de vocação hereditária, ela é excludente. Eu só passo para o inciso 2 se o falecido não deixar descendentes. Então, vamos para o segundo cenário. O falecido não deixou descendentes, então eu vou para o inciso 2. O que diz o inciso 2? Aqui eu quero que vocês prestem muita atenção. Ele diz, basicamente, não havendo descendentes, a herança será entregue aos ascendentes, olha que legal isso aqui, em concorrência com o cônjuge. Anotem o que eu vou falar agora no coração, para vocês nunca mais esquecerem, para a vida, para você que está iniciando, para você que tem experiência, aguarda, o seu momento vai chegar que eu vou aprofundar. Em algum lugar do inciso 2 está escrito algo sobre regime de bens? Não. O 1829 só fala sobre regime de bens no inciso 1. O que significa? Significa dizer que se o falecido não deixar descendentes e deixar ascendentes, exemplo, pai, mãe, avô, avó vivos, o cônjuge concorrerá com os ascendentes independentemente do regime de bens. Porque não há nada sobre regime de bens no inciso 2. Ele só diz aos ascendentes em concorrência com o cônjuge. E olha o exemplo maravilhoso aqui para você nunca mais esquecer. Vamos imaginar aqui que o falecido tenha deixado, então, o cônjuge, casado aqui, regime de bens casamento, comunhão universal de bens. Na comunhão universal, o cônjuge tem direito a quê? A nada mais, nada menos do que 50% de tudo. Todo o patrimônio, direito próprio, comunhão universal. Significa dizer que o cônjuge, nesse caso, se o falecido não deixar descendentes, o cônjuge vai, na comunhão universal, ele vai ter os 50% direito próprio, meação, e em relação aos outros 50%, ele ainda concorre com os ascendentes. Por quê? Porque o inciso 2 não discrimina regime de bens. Não importa o regime de bens. Professor, então o senhor está me dizendo que se o falecido deixar cônjuge e a mãe,
e o regime for comunhão universal, o cônjuge vai ter 50% e depois vai dividir a herança com a mãe, sim. Ou seja, vai ter 75%, 50 mais 25, e a mãe vai ficar com 25. É isso? É isso. Por quê? Porque o Código não discriminou o regime de bens. Mas os tribunais aceitam isso? Claro, de quando mundo é mundo. Então leve isso para a vida. Já vi muitos advogados errarem aqui. Muitos errando aqui, tá? E depois, se não houver ascendente, o falecido não deixou descendentes, não deixou ascendentes, deixou apenas cônjuge. O cônjuge, obviamente, claro, ele vai herdar o quê? Sozinho. O cônjuge herda sozinho. Professor, o falecido deixou cônjuge e deixou irmãos. Os irmãos concorrem com o cônjuge? Está escrito aqui no inciso 3? Ao cônjuge sobrevivente em concorrência com os colaterais? Não. O cônjuge ou companheiro, união estável aplica normalmente, união homoafetiva aplica normalmente, herdará tudo sozinho. Os colaterais só receberão se o falecido não deixar descendentes, não deixar ascendentes e não deixar cônjuge. Aí os colaterais herdam. Então, esse é um rol excludente. Quando o cônjuge herda e quando o cônjuge não herda. Aqui você vai pensar no seguinte, ó. Regime de bens. Se for comunhão universal, aí eu coloco há descendentes. Se há descendentes, ele não concorre. Eu até vou escrevendo aqui para vocês irem acompanhando, tá? Para ficar fácil. Então, comunhão universal. Há descendentes, então ele não concorre. Não concorre aqui, tá? Não há descendentes, mas há ascendentes. Ele concorre. Ele concorre com os ascendentes. Não há nem descendentes, nem ascendentes. Então ele herda sozinho. Deixa eu apagar aqui só para vocês não confundirem. Eu vou tirar aqui e vou sempre circulando. Se for na separação obrigatória, obrigatória não tem meação. Se tem descendentes, ele não concorre. Se não tem descendentes, mas tem ascendentes, ele concorre, porque aqui não importa o regime de bens. E se não tem descendentes, não tem ascendentes, ele herda sozinho. Separação convencional. Ele tem meação na separação convencional? Não. Então, se há descendentes, ele concorre com os descendentes, porque ele já não tem meação. E se não tiver descendentes, mas tiver ascendentes, ele concorre com os ascendentes, porque pouco importa o regime de bens. E se não tiver descendentes nem ascendentes, herda sozinho. Comunhão parcial. E na comunhão parcial, como é que funciona? Vamos lá. Olha como fica fácil. Olha como fica fácil. Comunhão parcial. Se tiver descendentes, ele só concorrerá em relação aos bens particulares. Em relação aos bens comuns, ele já tem a meação, então ele não concorre. E os bens particulares? Ele não tem meação, ele concorre. E se o falecido não deixou descendentes e não deixou ascendentes, não deixou descendentes, deixou apenas ascendentes, ele concorrerá com os ascendentes. Se o falecido não deixou descendentes nem ascendentes, ele herda sozinho. Então veja que aqui, ó, não muda. Por quê? Porque pouco importa o regime de bens. Se o falecido não deixou descendentes, o cônjuge concorre com os ascendentes. Se o falecido não deixou descendentes, não deixou ascendentes, ele herda sozinho, pouco importa. Aí ficou fácil. Isso aqui é para vocês levarem para o escritório, vocês vão deixar no escritório, no computador, e sempre que o cliente procurá-los, vocês vão consultar essa tabela. E aí fica fácil, voltando para aquele nosso primeiro exemplo, da linha do tempo do sujeito que morreu, fica fácil. Vamos voltar aqui, olha agora a revisão do que eu disse. Vamos imaginar aqui o seguinte, vamos mudar o regime de bens, só para ficar mais interessante. Vamos mudar o regime de bens, tá? Vamos colocar aqui, ó. Separação convencional de bens. Separação convencional de bens. O falecido, ele não tem testamento, só para ficar fácil aqui para vocês. Separação convencional de bens. O cônjuge tem meação? Não. Então o que eu vou fazer aqui? Vou pegar todo esse patrimônio e vou dividir por 3. Os 2 filhos e o cônjuge. Separação convencional de bens. Fácil? Fácil. Vamos mudar o regime? Olha, a aula mais prática que essa vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Outro regime de bens. Comunhão universal de bens. O que significa dizer na comunhão universal? Tudo se comunica, certo? Certo.
Vou tirar o testamento para facilitar a vida de vocês aqui. Mas não muda, tá? Se tiver testamento, eu pago o testamento normalmente. Beleza. Então, o que a gente tem que saber? Na comunhão universal, todos os bens se comunicam. Então, eu tiro aqui, ó, 50% para o cônjuge e 50% a herança eu entrego só para esses dois. Fácil. Vamos lá. Separação obrigatória de bens. Na separação obrigatória de bens, há meação? Não. Falecido deixou filhos. O cônjuge concorre com os filhos? Não. Então eu faço o quê? Pego todo esse patrimônio e entrego apenas para os dois filhos. Professor, na separação obrigatória de bens, o falecido pode deixar testamento? Claro que ele pode deixar o que ele quiser. Ele poderia, por exemplo, nesse regime, pegar esses dois bens aqui por testamento, tá? E entregar para o cônjuge? Poderia. E como ficaria? Eu pago o cônjuge e o restante eu dou para os herdeiros. Porém, se eu tenho testamento aqui, tá? Se eu tenho testamento, deixa eu voltar aqui. Se eu tenho testamento, o valor desse patrimônio deixado por testamento não pode ultrapassar 50% do valor desses bens. Por quê? Porque isso aqui é legítima. É o patrimônio mínimo que tem que ir para os herdeiros legítimos necessários, 50%. Tá? Então você só vai analisar isso se tiver testamento. Legal? Maravilha. Eu vou falar sobre isso, sobre esse desenho do testamento, na nossa terceira aula, tá? Quarta-feira. Por isso que uma aula é pré-requisito para outra. Tá legal? Beleza. Vamos seguir. Agora vamos para alguns exercícios práticos. Vamos agora atuar na prática, tá? Imaginando aqui casos concretos. Falecido deixou cônjuge, tá? Falecido deixou cônjuge e deixou 4 filhos, tá? 4 filhos. Eu quero que vocês pensem aqui comigo o seguinte. Eu não vou trabalhar com meação. Então vamos imaginar o seguinte. A depender do regime de bens, você já sabe se o cônjuge concorre ou não com os descendentes, tá? Vamos imaginar então aqui que eu já paguei, vamos imaginar, eu vou trabalhar com regime de bens. Vamos imaginar aqui, ó, separação convencional de bens. Na separação convencional, eu tenho meação? Não. Então, o cônjuge, ele vai concorrer com os descendentes, correto? Correto. Então, o cônjuge vai entrar aqui, ó. Tá? Ó. Cônjuge. Beleza. A herança aqui deixada vai ser distribuída de que forma? Muitos aqui estão pensando, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 4 filhos mais o cônjuge, 5. Então, 1/5 para cada, 20% para cada, correto? Errado. Porque o Código Civil vai dizer que quando o cônjuge concorrer com os descendentes, ele tem que receber, no mínimo, 25%. 25%. Tá? Deixa eu fazer um cálculo aqui, então. Eu acho que vai sobrar aqui 18 alguma coisa. Se eu tenho 100, eu tiro 25, então eu tenho 75. Se eu tenho 75 aqui e divido por 4, eu tenho 18,75. Então, nesse meu exemplo, o cônjuge vai receber 25 e os outros herdeiros, cada um, 18,75. 18, vou colocar aqui, ó, cada um com, aqui, ó, 18,75, tá? Cada um desses com 18,75. Professor, isso é injusto. A lei quis assim. Mas cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado com o seguinte. Essa regra dos 25%, elas só se aplicam na hipótese em que? Só se aplicam na hipótese em que todos os descendentes forem comuns. Forem comuns. Porque, ou seja, forem descendentes do falecido e do seu cônjuge. Porque se, por exemplo,
esses 3 forem filhos dos 2, mas esse aqui for filho apenas do falecido, eu vou ter nesse caso o que a doutrina chama de concorrência sucessória híbrida. Por que concorrência sucessória híbrida? Porque o cônjuge concorre com filhos comuns e com o filho exclusivo do falecido. Nesse caso de concorrência sucessória híbrida, quando isso ocorrer, eu não vou garantir esses 25%. Aí, nesse caso, eu vou dividir por igual. Ou seja, nesse caso de sucessão de concorrência sucessória híbrida, eu trago o cônjuge para cá normalmente, mas ele não tem 25%. Aí que eu tenho 5, então, 4 filhos mais o cônjuge, aí é 20% para cada um deles, tá bom? Um outro caso prático agora aqui, ó. Outro caso prático importante. Tudo aqui desenhando para vocês, tá? Desenhando para vocês. Olha só, isso acontece muito na prática. Vamos imaginar esse cenário, vamos imaginar aqui esse cenário do falecido que deixou 4 filhos. Vamos imaginar que esses 4 filhos sejam aqui filhos também do cônjuge. E vamos imaginar que seja aqui o regime da comunhão parcial de bens, tá? Beleza. O cônjuge aqui já tem os seus 50% da meação, tá feliz, tá? O cônjuge tá feliz, 50% aqui meação dele, mas os herdeiros, que são todos filhos também desse cônjuge, vou colocar aqui 50%, os herdeiros vão ficar com os outros 50%, mas eles pensam o seguinte, olha, todos nós já estamos bem, vamos renunciar à nossa herança para nossa mãe? Vamos renunciar, porque aqui eu tenho uma herança de 50%, tá? Ó, isso aqui, ó, é meação. Aqui eu tenho o quê? Os outros 50%? Herança. Aí eles falam, vamos renunciar a nossa herança para nossa mãe? Vamos. Aí eles contratam um advogado. Fala o seguinte, olha, doutor, veja, o seu cliente, ele não sabe o que é renúncia, ele não sabe o que é aceitação, ele não sabe o que é cessão onerosa, ele não sabe o que é cessão gratuita, ele não sabe nada disso. Ele vai falar o seguinte, olha, nós queremos, doutor, deixar a nossa parte para nossa mãe. Aí o advogado, sem pensar, fala, é só renunciar. Beleza. Quando o herdeiro renuncia, é como se ele não fosse herdeiro mais. É como se ele jamais fosse um herdeiro, tivesse sido herdeiro. Então, na renúncia, é como se ele não fosse herdeiro, como se ele não fosse herdeiro, como se ele não fosse herdeiro, como se ele não fosse herdeiro. Qual é o objetivo? Pegar essa herança e jogar aqui para cima, para o cônjuge ficar com tudo. Só que esse advogado, no nosso exemplo, ele não sabia, por exemplo, olha só, que esse filho aqui, ele tinha filho. Ou seja, o falecido tinha um neto. E por que ele não sabia? Porque essa criança ajuizou uma ação de investigação de paternidade. E foi reconhecida como filha desse herdeiro. E agora? E agora que essa herança não vai mais para a mãe. Porque eu tenho um descendente. Quando todos os descendentes, aqui classe dos descendentes, quando todos os descendentes do primeiro grau renunciam, a herança desce para o grau seguinte. Quem são os descendentes de segundo grau? Os netos. Então tem um netinho aqui que vai receber a bolada, que vai receber toda a herança. Ah, mas eles não sabiam. Paciência. Paciência. Não tem como anular? Não. A herança vai para o netinho? Vai. E se eu já tiver feito o inventário? Professor, nós renunciamos, fizemos o inventário extrajudicial, demorou 2 semanas, foi rápido. Esse netinho agora aqui vai ajuizar uma ação de petição de herança. E vai falar assim, ó, minha senhora, que ficou com esse patrimônio, devolve aqui para mim a herança. É isso que ele vai dizer. E por que eu estou falando sobre isso? Por que eu estou falando sobre isso? Porque você, como especialista, tem que entender a dinâmica familiar.
Eu sempre digo o seguinte, meu cliente, numa situação como essa: você tem certeza absoluta que nenhum desses descendentes tem filho? É possível que algum deles tenha filho? Se ele disser é impossível que qualquer descendente tenha filho, eu falo, faça a renúncia. Mas eu explico, se aparecer um filho depois, a herança fica com ele. Então você tem que pelo menos explicar para o seu cliente, porque você diz, faça a renúncia. Você vai lá no tabelionato de notas, no cartório, lavra a escritura pública de renúncia e depois o seu cliente é surpreendido. Poderia ser, sabe o que aqui, nessa brincadeira? É possível que surja aqui um filho do próprio falecido. Um filho que ele teve e ninguém... um filho que ele teve e que ninguém sabia. Se todos esses aqui renunciarem, a herança vai ficar só para esse aqui. Então tome muito cuidado com a renúncia. Vou para um outro exemplo agora. Os herdeiros dizem o seguinte, os descendentes, doutora, é impossível que qualquer um de nós tenha filho. E aí você vai dizer, então pode renunciar. Deixa eu voltar aqui, então pode renunciar. Aí beleza, é isso que acontece. Renúncia, 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 renúncia. Só que o falecido aqui, ó, tem um pai vivo, seu pai está vivo. Nesse caso de renúncia, a herança vai para o cônjuge. O que diz o inciso 2? Aos ascendentes em concorrência com o cônjuge. Então o cônjuge não fica com toda a herança. Ele vai ter que dividir com o ascendente do falecido. Então olha como é importante você entender essa dinâmica. Professor, então não vale a pena a renúncia? Vale. Quando é que vale a pena a renúncia? Quando o falecido não tiver ascendentes. Quando é que vale a pena a renúncia? Para o cônjuge herdar tudo sozinho, né? Quando o falecido não tiver ascendentes e quando você tiver certeza que o falecido não tem outro filho fora do casamento e que os filhos do falecido também não têm filhos. Aí faz renúncia. Se tiver uma dúvida, se tiver algum risco de um deles ter filhos, é melhor você fazer o quê? Uma cessão de direitos hereditários. Uma cessão. Tá? Agora, qual é o problema da cessão? Aqui não tem jeito, na renúncia acaba sendo a mesma coisa aqui. Não acaba sendo a mesma coisa porque aqui você vai pagar mais. Porque qual é o problema da cessão? Porque você vai pagar aqui na sucessão o ITCMD, né? Nossa aula de quarta-feira, ITCMD. Você já vai pagar o ITCMD sobre a herança. Só que aqui você vai pagar 2 vezes ITCMD na cessão. Cessão gratuita tem natureza de doação. Então você já paga ITCMD em razão da herança e você já paga ITCMD em razão dessa cessão gratuita de direitos hereditários. Tem um impacto tributário? Tem. É um impacto violento? É. Mas você garante que ele vai herdar tudo sozinho. Tá? Ah, mas e se surgir um herdeiro? Beleza, se surgir um herdeiro, ele vai receber só a cota parte dele. A cota dele. Ele não vai ficar com toda a herança porque todos renunciaram. Eles fizeram a cessão. A cota deles, dos que cederam, continua com o cônjuge. E você paga para esse herdeiro que surgiu apenas a cota dele. Se você faz renúncia, ele fica com tudo. Então tem essa particularidade aqui, é uma armadilha prática que vocês precisam dominar. Tá bom? Fácil, beleza, show de bola. Show de bola. Ok, estou acompanhando aqui vocês, os comentários aqui no chat, vou seguir. Agora, eu quero abordar com vocês um tema que é de fundamental importância, que é a concorrência do ascendente do cônjuge com os ascendentes. Porque esse momento da aula é o momento da concorrência do cônjuge, né? Dos direitos do cônjuge. Direitos do cônjuge. E quando o falecido não deixar descendentes e deixar só ascendentes, como vai ficar? Aqui, preste muita atenção, tá? Presta muita atenção no que eu vou falar agora. Olha só, o falecido deixou o cônjuge, vamos imaginar que o falecido deixou pai vivo e mãe viva, tá? Aqui pouco importa se os avós estão vivos. Se tem pai e mãe,
Os avós já não recebem nada. Beleza. Como é que vai ficar a divisão? Lembrando que se o falecido não deixou descendentes, deixou apenas ascendentes, o cônjuge concorre independentemente do regime de bens. Se for comunhão universal, ele já ficou com 50% da meação e vai concorrer em relação aos outros 50%, beleza? Nós já fizemos aqui a distinção, herança é uma coisa, meação é outra coisa, beleza? Como é que vai ficar essa divisão da herança aqui, cônjuge e ascendentes? Se o falecido deixou pai vivo e mãe viva, eu divido aqui por 3. Portanto, 1/3, 1/3 e 1/3. Fácil? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Pessoal, não se preocupem aqui com o número dos artigos. Não se preocupe. Eu falei, não é aula teórica, é aula prática. Eu mando para vocês, eu garanti, né, o meu e-book, eu mando os dispositivos para vocês. Não se preocupem aqui, tá? Não se preocupem, tá? É aula prática. 1/3, 1/3, 1/3. Beleza. Segundo cenário. O falecido não deixou avós vivos, não deixou mãe viva, deixou apenas pai vivo. 50%, 50% para o cônjuge. Beleza? Beleza. Vamos lá. Deixou o pai ou deixou mãe, tanto faz, tá? Poderia ter deixado só mãe. Beleza, 50, 50. Outro exemplo. Olha só. O falecido deixou. O falecido não deixou mãe viva, tá? Não deixou mãe viva. Deixou pai vivo, não deixou avô paterno, não deixou avô materno, mas deixou o falecido aqui deixou avós maternos. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui o falecido deixou cônjuge, deixou pai e deixou avós maternos. Nesse caso, os avós maternos recebem alguma coisa? Não. Eu continuo pagando 50% e 50%. Por quê? Porque na classe dos ascendentes não existe aqui, ó, direito de representação. Não existe. Os avós não substituem o filho. Tá? Não substituem. Então, mesmo que haja, e aí, olha só que legal, eu gosto sempre de abordar sobre outra perspectiva, só para vocês terem aqui uma compreensão melhor, tá? Eu costumo dizer o seguinte, ó, aqui o cônjuge vai ter os 50%, né? Veja, eu vou colocar de outra cor. Na classe dos ascendentes, primeiro grau de uma linha paterna, jamais concorrerá com o segundo grau da linha materna. Primeiro grau da linha materna jamais concorrerá com o segundo grau da linha materna e vice-versa. Então, se o falecido, por exemplo, mudando o exemplo, deixasse mãe, não deixasse pai, não deixasse avós e deixasse apenas o avô paterno, como não há direito de representação, não há concorrência desse primeiro grau com esse segundo grau. Eu pagaria o quê? Mesma coisa, pagaria 50% para a avó materna e 50% para o cônjuge. Ok? Beleza. Beleza. Agora vamos aprofundar. Falecido deixou cônjuge. Falecido não deixou pai. Falecido não deixou mãe. Falecido deixou avós paternos e avós maternos. Como é que eu vou dividir aqui? De cara, eu já garanto 50% para o cônjuge. E os outros 50%?
eu coloco 25 para um lado e 25 para o outro. Então, 25 aqui eu vou dividir por 2, ó. Eu tenho então 12,5 para esse, 12,5 para ela, 12,5 para o avô materno e 12,5 para a avó materna. É isso que você faz. Você dá 50% para o cônjuge e os outros 50% você joga 25 para a linha paterna e 25 para a linha materna. Vamos agora um outro exemplo. Falecido deixou cônjuge, não deixou mãe, não deixou pai, não deixou avó materna. E deixou avô, não deixou avó paterna. Deixou avô paterno, deixou esse aqui, e deixou avô e avó materna. 50% para o cônjuge. Veja, como não tem pai nem mãe, já é 50% para o cônjuge. E depois, 25 para um lado e 25 para o outro. Só tem o avô paterno, ele ganha os 25 da linha paterna. E os outros da linha materna, eles vão receber menos, 12,5 cada um, 12,5 e 12,5. Pegaram? Então, quando deixar só avós, eu sempre faço o seguinte, dou os 50% para o cônjuge e os outros 50% aqui da herança, eu divido para as linhas. Então, 25% para a linha paterna e 25% para a linha materna. Como na linha paterna só tem o avô paterno, ele recebe os 25%. E na materna tem o avô e a avó, aí 12,5 para cada um. Fácil? Agora o bicho começa a pegar. Primeira coisa, o que entra e o que não entra no inventário. Tá? Agora, a terceira parte da nossa aula é dedicada àquilo que entra e àquilo que não entra no inventário. Primeira coisa, seguro. O seguro entra no inventário? Seguro entra no inventário? A resposta é depende. Depende. Muito cuidado com seguro, tá? Que tipo de seguro você precisa saber? Olha só, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Depende, ó. Imaginem um seguro de vida. Seguro de vida. Seguro de vida aqui, queridas amigas e amigos, no seguro de vida nós temos quem? No seguro de vida nós temos um beneficiário. Concorda comigo? Deixa eu apagar aqui que não ficou legal. No seguro de vida nós temos um beneficiário. Então eu tenho aqui um seguro de vida. Quem é o beneficiário? A pessoa eleita pelo segurado, pelo instituidor. Eu tenho o beneficiário. O pagamento do seguro de vida, ele é feito diretamente ao beneficiário. Então o sujeito deixou o seguro de vida para contemplar os filhos. Não é herança, é direito próprio dos filhos. O banco, a seguradora, vai pagar diretamente para os filhos. E se o falecido não deixou nenhum beneficiário específico, eu sigo a ordem de vocação hereditária, mas sem levar a indenização securitária para o inventário. A seguradora paga direto para aqueles herdeiros. É pagamento direto. Não vai para o inventário, consequentemente, não há ITCMD. Agora, vamos imaginar aqui, por exemplo, um seguro de automóvel. Seguro de automóvel. Qual é o objetivo do seguro de automóvel? Consertar o veículo. Você leva aciona a seguradora e ela paga o conserto. E se der perda total, você recebe o valor. Quem receberia o valor do seguro do automóvel? O dono do automóvel que morreu. Então, no seguro de automóvel, por exemplo, quem é o beneficiário? O próprio falecido. Então, o beneficiário aqui é o F, ó, o falecido. Então, esse é um patrimônio do espólio. Aqui eu levo, então, essa indenização securitária para o inventário. Eu levo essa indenização securitária para o inventário. Vai ter ITCMD aqui? Vai. Claro que vai. Porque aqui eu tenho que levar para o inventário para distribuir para os herdeiros. Então, a lógica do seguro é: quem é o beneficiário? Se o beneficiário for o descendente, o herdeiro, ele recebe direto. Se o beneficiário for o próprio falecido, aí, como não tem mais essa pessoa, ela foi sucedida pelo espólio. Existe aí o espólio. Então eu levo para o inventário e pago o ITCMD. Ok? Fácil? Show de bola.
Perguntaram sobre o seguro prestamista. Olha que pergunta interessante. Seguro prestamista. E aí, vai ter ITCMD? O seguro prestamista, ele quita o contrato. Não tem ITCMD nesse seguro, porque ele quitou o contrato. O contrato de financiamento está quitado, eu vou pagar agora o ITCMD sobre o patrimônio todo. Então, o imóvel financiado. Seguro prestamista quitou, o ITCMD incidirá sobre o imóvel como um todo, porque ele foi quitado. Tá legal? Assim fica fácil, né, pessoal? Até brincou aqui, ó. Agora fica fácil. Vamos lá. Vamos prosseguir. Previdência privada. Aqui, famoso VGBL, famoso PGBL. A previdência privada, ela pode ter dupla natureza, tá? Dupla natureza. Natureza previdenciária e natureza securitária, de seguro. Geralmente, nesses planos, o que nós temos? Qual é o objetivo? O sujeito paga mensalmente um valor para acumular um patrimônio e no final da sua vida, lá no adiantar da sua vida, ele pegar esse patrimônio e transformar em aposentadoria. Esse é o objetivo. Quando ele morre, o patrimônio que ele acumulou é pago a um beneficiário eleito por ele. Então ele vai dizer, olha, eu quero que, em caso de morte, esse patrimônio seja pago ao meu filho Pedro. Ele tem 3 filhos, mas ele quer que o Pedro receba. Isso é seguro. E se tem natureza securitária aqui, não vai para o inventário. E se não vai para o inventário, não recolhe ITCMD. O próprio Supremo Tribunal Federal, inclusive, declarou inconstitucional lei do Estado do Rio de Janeiro, dispositivo, que tratava da incidência do ITCMD sobre previdência privada. Não incide. Esse valor é pago diretamente ao beneficiário, tá? Então aqui tome muito cuidado com isso. Só que olha que interessante. Deixa eu mostrar para vocês como é que funciona a IAJUR, tá? Que é a nossa inteligência artificial. Eu vou trazer um caso aqui. Vamos imaginar que você receba o seu cliente, você atue para o seu cliente e no inventário, vamos imaginar que o seu cliente tenha recebido um VGBL. O pai dele faleceu, deixou o VGBL e contemplou o seu cliente. Seu cliente recebeu o VGBL. Um dos herdeiros no inventário diz o seguinte: doutor, excelência, né, juiz, o meu irmão recebeu o VGBL, então tem que descontar da herança dele esse VGBL que ele recebeu. E aí você precisa construir um fundamento para isso. Você levaria, certamente todos nós levaríamos aqui, algumas horas, pelo menos, para construir um fundamento sobre o VGBL. Eu trouxe um caso aqui, vou pegar esse exemplo que eu trouxe e vou pegar aqui, ó, previdência privada. Vou criar um caso aqui e vou jogar lá na nossa IAJUR, tá? Deixa eu jogar lá na IAJUR. Ó, essa é a IAJUR, a minha inteligência artificial. A inteligência artificial que eu desenvolvi, né? Contratei uma empresa especializada nisso e ela fez o IAJUR. E aqui na nossa inteligência artificial, eu vou escolher aqui, ó, manifestação processual. Que eu quero criar uma manifestação processual para combater essa alegação do herdeiro que falou, olha, ele recebeu o VGBL, ele tem que descontar da herança. E aqui eu vou pegar o caso e vou colar. Eu já trouxe aqui para ficar fácil. Ó, acompanha comigo aqui, ó. Eu estou falando com a minha inteligência artificial. Sou advogado e atuo em um inventário. Defendo os interesses do herdeiro Pedro, o qual foi contemplado com pagamento realizado pelo Banco Itaú a título de VGBL deixado pelo falecido Antônio, pai de Pedro. Um dos herdeiros, Carlos, apresentou petição no inventário exigindo desconto do valor recebido por Pedro a título de VGBL. Eu quero dizer o seguinte, juiz, não tem que descontar, é direito próprio. Aí eu vou falar para a IAJUR. Crie, por favor, uma fundamentação completa defendendo o direito autônomo de Pedro ao valor do VGBL, bem como a impossibilidade de o valor do VGBL ser descontado da sua herança. Olha o que eu falei para a IA. A fundamentação deve ser completa, a fundamentação deve apresentar o entendimento doutrinário, a fundamentação deve citar todos os dispositivos legais aplicáveis. E aí eu vou dar o comando para ela. Veja,
Como eu disse, a inteligência artificial, ela não substitui os advogados, mas você tem que utilizá-la a seu favor. O que nós queremos com ela? Que ela acelere a nossa produção. Eu quero que você tenha mais tempo para prospectar novos clientes. Eu quero que você tenha tempo para você cuidar do seu escritório, da sua advocacia como um modelo de negócio. Então você vai ter uma ferramenta para você construir fundamentos de forma muito mais rápida, para que os seus resultados sejam resultados mais assertivos e mais acelerados, mais rápidos. É com isso que você vai trabalhar no dia a dia. Ao invés de você ficar ali horas e horas pesquisando, buscando os dispositivos, buscando construir ali um texto persuasivo, você vai colocar isso na sua IA, ela vai começar a puxar as informações, ela já respondeu, ela vai começar a puxar as informações e olha o texto que ela vai escrever para você. Ela já dividiu em tópicos. Da natureza autônoma do VGBL. O valor recebido por Pedro a título de VGBL, ela já deu o conceito, vida gerador de benefício livre, não deve ser trazido à colação nem descontado do seu quinhão hereditário, dada a natureza autônoma desse benefício. O Código Civil equipara para essa finalidade VGBL a natureza de seguro de vida, artigo 794 do Código Civil. Assim, o valor pago pelo banco ao beneficiário indicado em contrato de VGBL, tal como ocorre com o seguro de vida, não se integra ao monte partilhável do inventário. Olha que espetáculo isso. Entendimento doutrinário. A doutrina sucessória moderna consolida o entendimento de que o VGBL possui natureza securitária, distinguindo-se de outras aplicações financeiras, pois há a indicação de beneficiário. O VGBL, ainda que acessível a resgate durante a vida, sob ângulo sucessório, olha o nível técnico, né? É regido pela lógica do seguro, não poupança e não investimento, destinando-se diretamente a beneficiários. A partilha de tais valores entre herdeiros ou sua colação somente seria possível em caso de comprovada fraude ou simulação destinada a prejudicar herdeiros, o que não é alegado nem comprovado nos autos. Ela te ajuda a fundamentar, isso aqui é espetacular. Posicionamento jurídico prático, aí ela fala, dos dispositivos aplicáveis, ela coloca, e olha a conclusão. Portanto, diante da clareza dos dispositivos legais do entendimento pacificado na doutrina, resta inequívoco que o pagamento do VGBL a Pedro representa direito próprio e autônomo, não submetendo a colação ou a desconto seu quinhão hereditário. Amigos e amigas, bem-vindo à tecnologia. Por quê? Porque a IA demorou 1 minuto para processar a inteligência que eu coloquei nela e ela me trouxe a fundamentação que eu pedi. Eu pedi uma fundamentação, eu já tenho uma petição pronta aqui. Se eu quiser pedir para que ela transforme isso em uma petição, ela transforma em petição. Com endereçamento, nome da parte, bens da empresa do falecido. Vamos imaginar que a empresa do falecido aqui tenha um imóvel, tá? Tenha um imóvel. Esse imóvel vai para o inventário? Resposta, não. Por quê? Porque quando o falecido tem uma empresa, os bens em nome da empresa pertencem à empresa e não a ele. O que eu levo para o inventário? As cotas sociais, tá? Então você vai pensar no seguinte, ó. Você vai pensar no seguinte, o falecido tem uma empresa, aqui, essa aqui é a empresa, e ele tem outros sócios, tá? Ele tem outros sócios. E esse é o nosso falecido. E ele tem aqui, ó, 30% dessa empresa. E essa empresa tem vários bens. Carros, caminhões, imóveis, vários bens. O que eu levo para o inventário? Os 30% que ele tem na empresa, as cotas dele. Então eu vou ter que fazer o quê? Uma apuração de haveres. Aula de amanhã. Na aula de amanhã eu vou falar sobre isso aqui. Eu tenho que avaliar esses 30%. Professor, eu peguei o contrato social. O contrato social diz que essa empresa, o capital social dela é de 100 mil reais. Só que só de bens, essa empresa tem pelo menos uns 20 milhões. Então a empresa não vale 100 mil reais. Vale pelo menos 20 milhões. Se eu tenho, vamos imaginar que ela valha 30 milhões. Porque tem outro ativo, clientela, etc. Então,
os 30% aqui desse cliente, os 30% desse cliente aqui, vai equivaler a quase ali 10 milhões, tá? Vai ali a 9 milhões. Então ele tem 9, o capital, as cotas dele valem 9 milhões. Então veja, os bens da empresa não vão para o inventário. Para o inventário vão as cotas deixadas. Cotas não são bens imóveis, são bens móveis. Então, bens em nome da empresa não vão para o inventário, vão as cotas deixadas pelo falecido, tá? Imóveis irregulares. Os imóveis irregulares vão para o inventário? Muito cuidado com isso, prestem muita atenção. Olha como a aula de hoje vale mais do que muitos cursos aí de 2, 3, 4 mil reais que vocês pagam, tá? Só a aula de hoje, primeira aula gratuita aqui para vocês. Os imóveis irregulares, aqui você tem que saber o seguinte, depende do imóvel irregular, depende da irregularidade. Por que o imóvel é irregular? Vou colocar uma interrogação aqui, esse imóvel é irregular por quê? Porque esse imóvel pertence ao poder público? Então é um bem, por exemplo, da União? É um bem de um município? É um bem do Estado? Ou esse imóvel é irregular porque ele não está, vou colocar aqui, ó, registro. Porque ele não está registrado em nome do falecido. Bom, se ele for um bem público, eu não levo ele para o inventário, não posso levar para o inventário. Tá? Eu posso levar eventuais direitos possessórios. Isso eu posso. Mas é uma outra discussão, tá? Que vai envolver direito administrativo também. Mas geralmente, essa irregularidade, quando a gente fala em irregularidade, ela está relacionada ao fato de o imóvel não estar registrado em nome do falecido. Exemplo, sujeito deixou um contrato de gaveta. Tá? Aqui, ó. Contrato de gaveta. Se o sujeito deixou um instrumento particular, o falecido, um contrato de gaveta, significa dizer que ele não era proprietário daquele imóvel. Porque ele não tinha o registro. O imóvel não está registrado em nome do falecido. Você vai levar para o inventário? Você não vai levar o imóvel. Então você não vai, nas primeiras declarações, colocar imóvel, matrícula tal, situado na rua tal, etc. Não. Você vai dizer o seguinte: direitos possessórios e eventuais direitos aquisitivos sobre imóvel. Então, nesse caso, você vai levar os direitos possessórios. Professor, posso partilhar a posse no inventário? Pode. Porque o falecido não deixou o imóvel não estava registrado no nome dele, ele deixou os direitos possessórios. Ele tinha posse sobre esse imóvel. Isso tem que ser levado ao inventário, porque o STJ já decidiu que os direitos possessórios têm um reflexo econômico. Tem um reflexo econômico. Então, você leva ali os direitos possessórios. Professor, vou ter que pagar o ITCMD sobre direitos possessórios? Vai. Vai ter que pagar o ITCMD, tá? Não tem como fugir do ITCMD. Professor, eu posso fazer uma usucapião? Porque veja, se o imóvel não estava registrado em nome do falecido, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer então, já resolvi. Eu vou fazer então uma usucapião. Usucapião em nome dos herdeiros, diretamente em nome dos herdeiros. Porque ao fazer a usucapião em nome diretamente dos herdeiros, eu não pago, não há incidência de ITBI e também não há incidência de ITCMD. É verdade isso? É verdade. O usucapião é um modo originário de aquisição da propriedade, não incide nem ITBI nem ITCMD. Agora, muito cuidado. Cuidado para você não burlar o inventário por meio da usucapião. Eu sempre digo para os meus alunos, honestidade intelectual. Se o falecido em vida já havia preenchido os requisitos da usucapião,
significa dizer que ele já havia adquirido a propriedade pelo usucapião. Então você vai ter que ajuizar uma ação de usucapião em nome do espólio, para que o imóvel seja registrado em nome do falecido. Professor, o imóvel vai ser registrado em nome do falecido? Vai. E aí você fazer depois o inventário do imóvel. Então, qual seria uma... Agora, e se o falecido não tivesse ainda preenchido os requisitos? Aí houve a successio possessiones. Você soma as posses. O falecido tinha 10 anos de posse. Os herdeiros ficam mais 5 anos, 10 mais 5, 15, os herdeiros ajuizam usucapião extraordinário. Beleza, aí pode. Agora, se o falecido já havia preenchido os requisitos, você não pode burlar o inventário. Tem muito professor ensinando de forma errada, tá? Por aí. Cuidado, não pode. Porque você pode pagar as custas iniciais e o seu processo é extinto, processo de usucapião. E por fim, e se você não quiser ajuizar o usucapião em nome do espólio, você faz o inventário dos direitos de posse, tá? Divide a posse e depois, aí sim, os herdeiros que já adquiriram a posse, aí eles podem regularizar pela usucapião, tá? Olha quanta informação relevante para a prática de vocês. Bens em nome do cônjuge sobrevivente. O que nós temos que saber sobre bens em nome do cônjuge sobrevivente? Será que os bens que estão registrados em nome do cônjuge sobrevivente, eles devem ir para o inventário? Aí eu vou mostrar para vocês uma técnica que é muito importante, pessoal. Uma técnica muito importante, que é a seguinte. Olha só. Técnica muito importante. Depende aqui do regime de bens. Depende do regime de bens do casamento. Porque olha que interessante. E aí eu vou falar o que eu fiz num caso prático. Como eu peguei o cônjuge de calça curta. Olha só. Vamos imaginar aqui, ó. Regime da separação convencional de bens. Regime da separação convencional de bens. Se o regime é da separação convencional, você aprendeu comigo no início. O cônjuge não tem meação, logo ele vai herdar. Concorda comigo? Beleza. Só que no regime da separação convencional de bens, os bens que estão em nome do cônjuge sobrevivente, eles não vão para o inventário. Os bens são particulares, mas esse cônjuge sobrevivente concorre com os descendentes do falecido, na herança. Olha que legal. E aqui eu vou elogiar vocês que estão presentes aqui. Porque nós tivemos que reiniciar aqui a transmissão e todo mundo voltou para a aula. Olha só. O pessoal está comprometido. Tenho que dar os parabéns a todos vocês que estão investindo tempo na aula de hoje. E eu falei que essa imersão seria uma imersão de verdade. Conteúdo sem parar. Para quem quer de fato dominar essa área. Vocês já participaram de vários eventos, tenho certeza, já participei de cursos assim também, onde o professor fica falando que vai contar um segredo no final, e só quer vender cursos para vocês. Aqui eu tenho uma missão que é entregar conteúdo, tá? Então, como separação convencional de bens, os bens do cônjuge sobrevivente não vão para o inventário, beleza, tá? Não vão para o inventário. Comunhão parcial de bens. Comunhão parcial de bens e comunhão universal de bens. Comunhão parcial, os bens particulares não entram no inventário, obviamente, mas os bens comuns, sim, devem ir para o inventário. Porque se o cônjuge sobrevivente era meeiro do falecido, o falecido também era meeiro do cônjuge sobrevivente. Então, os bens que estão registrados em nome do cônjuge sobrevivente, se esses bens tiverem sido adquiridos na constância do casamento, esses bens devem para o inventário, porque 50% pertenciam ao falecido. E na comunhão universal, mesma coisa. Tudo se comunica, os bens registrados em nome do cônjuge sobrevivente vão para o inventário. Tá? Agora, para finalizar, com chave de ouro, para a gente passar para o sorteio, olha o caso em que eu atuei. O falecido era casado sob regime da comunhão parcial de bens. Ok? Beleza. Só que o cônjuge, todos os bens em nome do cônjuge eram bens particulares.
Esse cônjuge aqui tinha aqui, ó, 3 imóveis, todos particulares, porque todos adquiridos antes do casamento. Beleza? Beleza. Fez o inventário e aí, obviamente, que esses imóveis não vão para o inventário, porque eram bens particulares do cônjuge, não se comunicavam. Aí, o cônjuge, juiz, eu tenho direito a 50% de todo o patrimônio dele, porque o patrimônio dele foi adquirido na consumação do casamento, mas os meus bens particulares não vão entrar no inventário porque são bens particulares, são incomunicáveis. Aí, olha só, falou isso, o juiz fez o quê? Concordou, tá certo? E partilhou. Os bens foram partilhados. Tempos depois, os herdeiros me procuraram. Doutor, não sei, a gente acha que tem alguma coisa que o advogado não soube explicar. Não soube explicar. Eu falei, eu sei o que ele não soube explicar. Olha a diferença do especialista para o generalista. Eu falei, eu sei o que ele não soube explicar. O quê? Eu falei, quais são esses bens particulares? Aí eles falaram, é uma casa alugada e 2 predinhos. Um tinha, vou chutar aqui, tá? 12 salas e outro tinha, sei lá, 4 apartamentos, todos para aluguel. Eu falei, sabe por quê? Porque, sabe o que ele não soube explicar? Esses imóveis são particulares, eles não vão para o inventário. Mas os frutos tinham que ir para o inventário. Então, na verdade, você tinha que ter pedido para o cônjuge apresentar todos os aluguéis recebidos e não partilhados. Porque a gente já sabia, essa pessoa tinha uma conta bancária onde ela recebia os aluguéis. Ela recebia os aluguéis lá. Os imóveis não tinham que ir para o inventário, mas os valores depositados na conta bancária, sim. Porque, embora os bens particulares não se comuniquem, os frutos se comunicam.